O que é realismo na fotomontagem? O realismo é você trazer a conexão, entre o mundo real e a fantasia, de uma forma que a pessoa quase que não perceba. Ela sabe que existe ali um mundo de fantasia, uma fantasia, você está contando alguma coisa, não é um registro, não é como se fosse uma foto de um jornal, né? Que o repórter ou o fotógrafo está ali e ele está experienciando, ele está tendo aquela experiência no momento que a coisa está acontecendo, ele vai fotografando. E depois ele vai escolher uma das fotos que vai mostrar mais claramente ou vai ter uma informação melhor daquilo que aconteceu. Na fotomontagem, a gente extrapola isso, porque você vai criar todo esse ambiente. Então, o realismo, né, na fotomontagem é isso, é você trazer um pouco do mundo real, mas você dar mais ênfase à parte psicológica. Como é que você vai atuar na mente da pessoa que está vendo a sua obra? Qual é a diferença entre o realismo e o realismo na fotomontagem? O realismo é esse mundo que a gente conhece, é o carro passando lá atrás, é a buzina, a garrafa que cai no chão, é o cara correndo, é a moça transpirando de correr também, enfim, é o que cerca a gente. O realismo na fotomontagem é um mundo parecido com esse, só que a gente vai colocar muitos detalhes ali que vão fazer com que a pessoa tenha uma maior reflexão, que prenda mais a atenção, que chame mais a atenção. Enquanto no mundo real, o que você vê, você não tem controle ali no seu entorno, na fotomontagem você tem um controle total. Você pode colocar qualquer objeto atrás, na frente, do lado, você pode modificar cores, enfim, você tem um controle total da imagem. Então você consegue, com esse controle, transmitir o que você quiser, o tipo de sensação que você quiser, baseado, é claro, na psicologia. Não basta eu imaginar que tal coisa para mim suscita tal coisa e eu não sei se para os outros é a mesma coisa. Então eu tenho que entender um pouco de psicologia. O que a maioria das pessoas sente em relação a determinada coisa. E aí essa coisa eu vou utilizar essa coisa para criar o tal sentimento, né? Por exemplo, barata, né? Todo mundo tem nojo, tem asco de barata. Então quer dizer, se eu pegar uma barata e colocar de alguma forma numa foto, por exemplo, eu posso colocar uma imagem onde tem um cara com um sanduíche, segurando um sanduíche, prestes a morder, e a gente vê que do outro lado ele tem uma barata, né? Então é uma coisa que suscita nojo, né? As pessoas vão ter nojo. Alguns vão achar engraçados e tal, mas a maioria vai ter nojo. Então, se eu quero transmitir nojo para essa minha imagem, eu fazendo isso eu consigo. É claro que eu posso colocar mais elementos, eu posso até botar, de repente, o cara mordendo, né? Ele já mordeu e está saindo um pedaço ali da barata. Isso já vai dar mais nojo ainda para quem, ainda mais para quem tem também muito nojo com inseto, esse tipo de coisa, vai ser mais nojento ainda. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas tem nojo de barata, então eu vou usar a barata nesse contexto. Então é preciso entender um pouco dessa psicologia. Uma coisa que eu sempre aconselho é ver filmes, revistas em quadrinho, porque você tem imagens, né? Fotos, você olhar muito esse mundo de séries, porque ali você consegue observar o que acontece, como é que é a posição da câmera, como é que você faz uma pessoa ter nojo. Você vendo filmes, séries, essas coisas, você começa a ter uma cultura visual muito rica e você começa a usar isso dentro das suas fotomontagens. E é claro que aqui eu também vou estar passando para você a parte psicológica, né? Eu vou estar, no máximo que eu puder, mostrando para você aqui a psicologia das cores, por trás de cada cor, como é que você faz tal objeto, por que o objeto parece com... tipo, eu estou falando da barata agora, que dá nojo, né? E a partir da barata você já começa a pensar em outros tipos de inseto, né? Outros tipos de animais, enfim, você vai criando aí um direcionamento para as suas criações, né? Então, se eu quero colocar nojo, eu posso usar barata. Quais os outros animais que eu posso? Posso colocar minhocas, né? Minhoca também é nojento. Eu posso colocar, sei lá, um monte de insetos e coisas aranha, né? Então eu posso ir colocando esses objetos conforme eu quero passar algum tipo de sensação. A aranha também suscita aquele Dia das Bruxas, né? Então tem um monte de coisa. Lápide de cemitério, né? Então tem um monte de coisa que você tem que entender, né? Você tem que criar essa sua cultura visual para você poder estar utilizando isso dentro da fotomontagem. Quanto mais você vê filmes, quanto mais você vê outros artistas, você vai aumentando essa sua cultura visual. Então isso
é muito importante para você conseguir dar esse realismo. Então a diferença entre o realismo e o realismo na fotomontagem é esse. Na fotomontagem você tem um controle maior para manipular todo o entorno e gerar assim uma maior força para o que você quer dizer, né? O seu conceito acaba se tornando mais forte, você consegue dar mais vida para o que você está querendo dizer. Quais são os tipos de realismo que eu posso usar na fotomontagem? Existem muitos e eu vou falar alguns para vocês, tá? Você tem, por exemplo, a profundidade de campo. A profundidade de campo, ela é, por exemplo, imagine que tem uma pessoa aqui atrás de mim. Essa pessoa, ela provavelmente, estando bem atrás, né, ela vai estar menor do que eu. A cabeça dela vai ser menor que a minha, o corpo dela vai ser menor. E imagine que tem uma pessoa atrás dessa pessoa. Então essa pessoa ainda vai ser menor do que essa outra pessoa. Isso é profundidade de campo. Então você pode dar realismo através disso. Então se eu quero colocar uma pessoa atrás de mim e quero dar um realismo, vamos supor que essa pessoa está atrás de mim com uma faca, vai me esfaquear. Então, quer dizer, se tivesse uma pessoa atrás de mim para me esfaquear, essa pessoa, ela seria menor do que eu. Então, se eu colocasse uma pessoa maior do que eu, isso ia causar uma estranheza para quem está vendo. Então, isso ia sair do realismo. Então, para dar o realismo, eu preciso entender isso. Eu preciso entender que a pessoa que está atrás de mim é menor. Se tem um prédio atrás de mim, bem atrás de mim, esse prédio vai ser menor. Entendeu? As janelas desses prédios vão ser menores do que o meu rosto, menor do que o meu olho. Então eu entendo isso. Então não adianta eu botar um prédio gigante na minha frente, vai ficar estranho. Então eu tenho que entender a profundidade de campo. E entender a profundidade de campo é muito fácil, é só você tirar fotos. Você tira uma foto sua, você vai conseguir ver o que está atrás de você. Está menor, está maior. Se eu tenho um prédio que está mais ou menos na diagonal, imagine que o meu telemóvel, né? Ele está aqui, ó, ele tem um tamanho. Ele está aqui, ó, ele tem outro, né? Então é isso. Se ele estiver nessa direção aqui, ó, você vê que você já não consegue ver a tela dele. Eu nem sei se você está vendo aqui, mas eu acho que está. Vou botar mais para cá. Deixa eu só ver aqui se vocês estão conseguindo ver. Tá. Dá para ver sim. Então tá bom. Então aqui, ó, tá vendo? Se eu virar ele aqui, ó, você está vendo a tela. Agora de lado você já não está vendo a tela. Então eu tenho que ter esses cuidados. Então se eu botar um telemóvel aqui virado para frente, um prédio virado para frente, a janela, se eu botar ele mais assim, ó, de lado, as janelas têm que estar de lado junto com o prédio. Então tudo isso tem que acompanhar, entendeu? Então se eu botar um prédio aqui e eu for colocar janelas nesse prédio, essas janelas têm que estar na mesma direção que o prédio está. Então isso é profundidade de campo, isso é entender profundidade de campo. Além da profundidade de campo, a gente tem também as texturas. São rachaduras na parede, é um vidro quebrado, papel amassado, é uma camisa amassada, isso são texturas. Então as texturas, você pode colocar texturas em prédio. Por exemplo, você tem um prédio atrás de mim e eu quero colocar uma textura, eu quero dar textura. Eu não posso colocar um prédio totalmente liso, né? Uma imagem que seja muito limpa. Se eu quero transmitir, por exemplo, um ambiente de sofrimento, de guerra. Então eu tenho que pegar esse prédio, vamos supor que eu estou falando sobre guerra. Eu vou pegar esse prédio, que eu estou mostrando um ambiente de guerra, eu vou colocar texturas de vidro quebrado, o prédio rachado no meio, portas quebradas, janelas quebradas. Então eu coloco essa textura nesse ambiente. Então isso dá um realismo para essa fotomontagem que eu estou criando. Além da textura, também tem os efeitos de sombra. Então, por exemplo, se eu tenho um personagem em pé e eu tenho uma luz vindo de trás, então eu tenho que projetar essa sombra para frente. Se eu tenho uma iluminação vindo de um lado, geralmente a sombra vai estar para o lado oposto onde está a luz, né? Geralmente não, sempre vai estar, né, do lado oposto. Então é você entender isso, entender sombra, entender. Você pode fazer, né, através da sombra, através da profundidade de campo. Transparência, é você dar transparência, por exemplo, na roupa do personagem. Isso dá muito realismo, porque às vezes você vai recortar um personagem que vem de um lugar. Se você consegue dar uma transparência, colocar uma roupa com uma transparência e mostrar o fundo que você criou, aquilo dá mais credibilidade. Então a pessoa vai olhar e falar, nossa, aquela foto foi tirada ali mesmo, essa personagem é dali. Então a pessoa começa a se questionar. Iluminação também é você colocar a luz no personagem. Então você pegou um personagem e o rosto está com essa parte do lado de cá mais escura, é claro que a luz não pode estar vindo daqui, a luz tem que estar vindo daqui. Então você vai colocar uma iluminação que está vindo desse lado. E todo o resto do ambiente você vai fazer a mesma coisa. Você não precisa pegar uma imagem que a luz esteja vindo desse lado. Você pode trabalhar dentro do GIMP depois e criar uma iluminação artificial. Você vai fingir que aquela imagem tem a luz desse lado. Você consegue fazer isso. Isso
isso é papo para outra aula. Numa outra aula a gente pode falar só sobre iluminação. Você pode criar objetos, né? Objetos que nem eu falei do telemóvel, do celular, que tem um tamanho que a pessoa olhe que seja um tamanho real, né? Que esteja na mão. Não adianta você pegar um telemóvel gigantesco na mão, a não sei que você queira passar uma ideia de um exagero, a pessoa esteja passando por algum sofrimento. É igual ontem que eu estava vendo um filme, eu não lembro o nome do filme, mas era o seguinte, eu achei interessante a cena do filme, porque assim, eu não vou dar spoiler, eu não lembro o nome do filme também, então não tem nem como dar spoiler, mas a mulher, ela em um momento, ela é atraída pelo marido. Então a cena é muito interessante, que ela tá numa posição, tá distante do marido, e aparece alguma coisa na televisão, que dá uma notícia e ela descobre que ele pode estar traindo ela. E tipo, a câmera tá focando nela, daqui a pouco a câmera começa a rodar e, tipo, dá aquela mensagem, tipo, o mundo dela começa a ficar de cabeça para baixo, né? De ponta cabeça, né? Que a gente fala, é uma gíria que todo mundo usa, né? Nossa, fiquei com a vida de ponta cabeça. A pessoa tá com a vida do avesso, né? A vida ao contrário. Então, a câmera vai rodando e deixando ela de cabeça para baixo em relação ao marido dela. Então, eu achei maravilhoso aquela coisa que o diretor de fotografia, provavelmente foi o diretor de fotografia, né, que teve aquela ideia. Ou não sei se foi ele, pode ter sido também o diretor, enfim. Mas foi uma sacada muito legal, porque você sente isso acontecendo, né? Sem o diretor falar nada, ela simplesmente vê a notícia, olha para o marido e a câmera começa bem sabe, bem certinho assim. Se você reparar, todo filme, a cada 3 segundos, a imagem muda. Para o filme ser dinâmico, a cada 3 segundos, às vezes vai um pouquinho mais, 5, 8 segundos, mas geralmente a cada 3 segundos, você começa a contar nos filmes aí, a cada 3 segundos a cena muda. Então tá mostrando uma cena, aí a cena já corta, já mostra outra. Então essa cena foi mais ou menos assim. Então foi girando, mostrava ela e mostrava o cara e mostrava ela, sabe? E o mundo girando. Muito interessante. Então são essas coisas que a gente tem que ter essa sacada de observar nos filmes e depois tentar pensar, pô, como é que eu trago isso para fotomontagem? É claro que você não consegue fazer esse giro do mundo de cabeça para baixo e tal, mas deve haver alguma forma de você colocar isso, né? Talvez a pessoa virando a cabeça, enfim, não sei porque eu não estou agora pensando nisso, mas foi uma coisa que me veio aqui agora na cabeça, né? Lembrar disso. A gente tem que ter essa visão para trazer esse realismo para dentro da fotomontagem. Tá observando essas pequenas coisas que a gente vê no cinema, nos filmes, nas séries, né? na novela, enfim, é bem interessante.